Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre a formação das chamadas civilizações do Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia. Falaremos um pouquinho ali sobre a Idade dos Metais e quem vai participar da aula junto com a gente é a professora Janaína Jardim. Tudo bem, professora Janaína? Tudo bem, professora Luíse? Boa tarde, olá a todos os estudantes da primeira série do ensino médio e vamos para mais uma aula de História. Muito bem, a gente vai agora apresentar para vocês os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Vamos lá. Os nossos objetivos da aula são apresentar um breve histórico da formação dos estados durante a Idade dos Metais, também conhecida como Era do Bronze, apresentar em linhas gerais como se deu a formação das primeiras cidades na Mesopotâmia e como se deu a unificação do Egito. As habilidades do currículo do Estado de São Paulo são analisar os processos de formação das instituições sociais e políticas a partir de diferentes formas de regulamentação das sociedades ao longo da história e relacionar sociedade e natureza, analisando suas interações na organização das sociedades. Esta habilidade que fala sobre a associação de sociedade e natureza, ela se expressa um pouquinho numa frase de um historiador grego chamado Heródoto, que lá no século V a.C. disse: o Egito é uma dádiva do Nilo, né? O Egito é um presente do Nilo, uma frase que traz a ideia de que se não houvesse o rio Nilo, a civilização egípcia não conseguiria se estabelecer naquela região, não conseguiria, né, se desenvolver como se desenvolveu, que é uma grande civilização aí. E a gente vai começar a problematizar um pouquinho nessa aula, até porque existem outras relações com a natureza que foram proveitosas para os primeiros grupos humanos que foram se estabelecendo ali na região do Oriente Próximo. Antes da gente começar a falar dessas civilizações, vamos fazer uma breve retomada de uma linha do tempo que foi apresentada nas nossas primeiras aulas aqui no Centro de Mídias, né? Esta linha do tempo, ela foi apresentada na aula onde a gente falou um pouquinho da questão eurocêntrica da divisão de pré-história e história. A gente discutiu se esse termo pré-história, ele é válido, né? Se é possível fazer esse recorte. E nesta linha do tempo, se vocês observarem o terceiro quadrante, está lá apresentada a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, os principais marcos aí são a metalurgia, a agricultura intensiva, o escambo, que é um comércio ali à base de trocas, as cidades e o barco à vela. Essa Idade dos Metais aí começa a surgir, vamos dizer assim, lá por volta do ano 5000 antes de Cristo. E vocês vejam que o que está simbolizando ali é um machado, ou seja, um instrumento de metal. Então, com a Idade dos Metais, né, ela justamente recebe esse nome porque os artefatos utilizados na agricultura, na caça e depois até os adornos, como nós vamos ver aí, objetos, né, de decoração, estátuas, joias, tudo isso começou a ser feito de metais que foram encontrados ali e os grupos humanos começaram a trabalhar com esses metais de forma a aproveitá-los na confecção desses artefatos aí. A gente vai olhar agora um mapa que vai falar um pouquinho da chamada Era do Bronze, né? Ela ocorreu nessa área aí, onde a gente chama de crescente fértil, é a área mais escura do mapa, onde tem um marrom mais forte. E vocês vejam que naquela área tem vários pontinhos verdes, né? Esses pontinhos verdes indicam os pontos onde existiam estanho, né? Que era um material, um primeiro minério bastante utilizado aí, né? Na confecção de artefatos. O estanho por si só, ele é extremamente duro, é difícil de você moldá-lo. Então, eles acabavam fazendo uma liga metálica juntamente com o cobre para que ele ficasse um pouquinho mais maleável. E é assim que surge o bronze, tá? O bronze não é um minério natural, ele é formado por uma liga de cobre com estanho.
E para a gente finalizar lá a nossa análise do mapa, os pontinhos vermelhos que aparecem é onde haviam ouro, tá? Não era em muitos lugares, mas o ouro também foi largamente utilizado aí. Claro que mais na questão dos adornos, dos objetos, né? Não com ferramentas e também objetos de caça aí, tá? Mas os metais começaram a ser utilizados a partir do século do 5.000 a.C., e com isso essas civilizações puderam se desenvolver, tá? Até porque em um determinado momento, principalmente ali na questão da formação do Egito, houveram conflitos, né, de disputas de terras, né? As várias comunidades começaram a se anexar, ou por acordos ou por guerras, e aí os armamentos eram importantes nessa questão, né, de conseguir mais territórios aí, tá? Continuando aí com a nossa aula, vamos dar uma olhadinha, então, no minério ali um tanto quanto bruto, né? Então, na primeira imagem, vocês estão vendo uma pepita de cobre, né? Como ela é extraída da natureza. Depois, eles transformavam essas pepitas em lingotes, que é essa de baixo que vocês estão vendo, que está na cor verde, porque ela está oxidada, né? Mas aí esses lingotes facilitavam o transporte, né, desses minérios, que eram comercializados aí em lotes, né? Comprava-se várias dessas barrinhas aí e a partir delas se faziam os artefatos que fossem do interesse, como, por exemplo, essa adaga de cobre que vocês estão vendo aí na terceira imagem. Outros artefatos também eram feitos aí. Então, nessa primeira imagem que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, existem vários. Nós temos espadas, adagas, pontas de lança. E essas formas mais arredondadas que vocês estão vendo são colares, tá? Nós também temos o dardo aí, que é a imagem do meio. Vocês estão vendo que a ponta do dardo, inclusive, ela até é decorada, né? Tem ali um trabalho feito na ponta desse dardo. E uma estatueta feita de bronze também, todas elas datando desse período aí da antiguidade. Então, vocês já vejam a riqueza de detalhes, o quanto esses metais eram muito bem trabalhados. Professora Janaína, quer comentar alguma coisa? Eu estava aqui observando assim, a Era do Bronze e a importância, né, como a professora falou, desses artefatos para a segurança desses povos, né? Que, nesse princípio aí da humanidade, nós temos comunidades gentílicas. Exatamente. É isso, e essas comunidades gentílicas, elas elas são administradas aí por um pater, que é o pai de uma família, de um grande clã. Isso vocês verão aí nas próximas aulas, mas essas famílias, elas precisam se proteger de grupos rivais. Então, a importância do cobre, a importância desse que não é um minério, né? Como a professora falou, ele é feito pelas mãos. O cobre até é natural, mas o bronze não é. O bronze é a mistura de cobre e estanho. Certo, e a necessidade essas pequenas famílias, essas comunidades gentílicas, de se proteger aí contra invasões nos seus territórios. Perfeitamente. Então, só para a gente sintetizar essa primeira explanação aí da aula, vocês vão ver aí pontuados as principais características do bronze, né? Que é uma liga metálica feita de cobre e estanho. Era utilizado em artefatos da agricultura, nas ferramentas. Elas eram ferramentas mais resistentes e eficientes do que as feitas de pedra ou de cerâmica dos períodos anteriores, né? Lembrando que os períodos anteriores são o período neolítico, pedra polida, e o paleolítico, pedra lascada. Com o crescimento da produção agrícola, cresce a população das aldeias. E aí vem o que a professora Janaína colocou para nós, né? As aldeias começam a se desenvolver, existe uma necessidade de proteger essas aldeias, né? De outros povos, né? Você conquistou um território ali, você quer se estabelecer, se manter, então essas aldeias precisam ser protegidas. Às vezes por uma questão até de agregar famílias próximas, né? Comunidades que tinham algum grau de parentesco. Havia a fusão das aldeias, como eu coloquei para vocês, essas fusões poderiam ser por acordos ou guerras, e o bronze, em função de tudo isso, também foi utilizado na fabricação de armamentos como capacetes, espadas, lanças e escudos. Agora vocês vão observar uma imagem e vocês vão registrar aí no caderno de vocês o que está acontecendo ali naquela cena, né, professora Janaína? Exatamente. Teremos, então, uma interação
2 minutos, a professora acredita que eles consigam responder essas questões, professora Luíse? Eu acho que 1 minutinho só Um tá minuto? bom, né? Então, daremos 1 minuto para que vocês registrem a hora da interação pelo chat, leitura de imagem. Qual das civilizações do Oriente Próximo esta imagem representa? O que eles estão fazendo? Então, 1 minuto para esta interação. Voltamos. Então, vamos aí voltar com a imagem na tela para vocês, para a gente fazer essa análise juntinhos. Então, vocês vejam aí que no primeiro quadrante desta imagem, são 4 cenas aí, nós temos primeiro a fundição do metal, tem uma coisa ali que parece um fogo, né? E tem aquelas pedrinhas que estão saindo ali de um recipiente, e são os egípcios aí, no caso, trabalhando com metal. Então, esses 4 desenhos que estão agrupados aí representam a fundição de metais. Então, vocês vejam que é o Egito Antigo, né? A gente consegue identificar que é o Egito Antigo por conta da posição dos corpos, dos personagens aí, né? Que eles usavam o princípio da lateralidade. Eu acredito que vocês tenham rapidamente remetido à questão do Egito por conta da característica do próprio desenho, e a gente consegue perfeitamente observar eles fazendo a fundição dos metais aí, né, professora Janaína? Exato. E muitos desses metais que foram fundidos, eles criaram objetos muito únicos. Então, por exemplo, no Egito você verá objetos que são muito característicos daquela região. Então, em outras regiões, outros povos mesopotâmicos vão trabalhar a arte dos seus metais, né, de uma forma muito característica, identificando ali a sua linhagem, a sua ancestralidade, a família a qual eles vieram, né? Exatamente. E às vezes o grau de parentesco dessas famílias não era uma questão assim de parente mesmo, é tio, primo. Às vezes eles acreditavam que eram descendentes de um mesmo deus, né? Ou de um mesmo grupo de deuses. Então eles se agrupavam dessa maneira, e uma maneira deles se reconhecerem. Aliás, esse ponto ainda é presente em muitas comunidades do Oriente, né? A maneira deles se reconhecerem eram justamente os adornos, né, desses artefatos feitos aí de metal, entre outras características. Então é muito interessante a gente ver essa fusão entre a identidade e esses recursos que a natureza oferece para que esses povos consigam se estabelecer. Então, já que a gente está falando dos povos aí, a gente vai dar uma analisada num mapa, que é o mapa do chamado Crescente Fértil, né? Por que ele recebe esse nome de Crescente Fértil? Crescente porque esta área em rosa que vocês estão vendo tem um formato de lua crescente, né? A lua crescente, ela parece uma letra C no céu, e vocês vejam que ela tem esse formato. Então, os cientistas batizaram essa área de crescente por conta desse formato, e fértil porque o que torna esta área com as terras férteis, agricultáveis, é justamente a presença de rios. Então, se vocês virem aí, localizarem o termo Mesopotâmia no mapa, que está mais para o lado direito aí dessa área em rosa, vocês vão ver que perto ali estão passando linhas azuis que representam os rios Tigre e Eufrates. Os mesopotâmicos não conseguiriam se estabelecer nessa área que corresponde hoje aos países Palestina, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano e Chipre, se não houvessem esses rios aí que tornavam as terras férteis, davam a eles a possibilidade de sobrevivência. E claro, como nós vimos no primeiro mapa aí também, nesta área existiam os minérios, existia o cobre e existia o estanho também.
A outra parte que é muito importante é que completa esse crescente fértil, aí mais no canto esquerdo do mapa de vocês, vocês vão conseguir localizar ali o Baixo Egito e o Alto Egito. Então, é isso mesmo, foi ali que o Egito, a civilização egípcia, se estabelece graças ao rio Nilo, que nós pontuamos aí no início da nossa aula. Então, toda essa linha em azul, que vai até a parte de baixo, até a escala ali do mapa, é o rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, tá? Exato. Pro, a essas comunidades que crescem ao redor de rios, nós damos o nome de sociedades hidráulicas, né? Exatamente. Eu até gosto de contar uma história assim, professora Luísa, eu conto isso lá no 6º ano, gente. Se você é um nômade, está caminhando lá pelo deserto, e você encontra um rio, como o rio Nilo, por exemplo, você vai continuar caminhando no deserto, procurando animais para caçar? Ou você vai preferir ficar ali no rio Nilo, aproveitando, né, as dádivas aí do rio Nilo? A maior parte da civilização fez isso. Eles cresceram ao redor de alguns rios, né? Por exemplo, na Índia, o Indo, no Egito, o Nilo. E nós temos aí a Mesopotâmia, que está entre 2 rios muito importantes. Exatamente. Inclusive, a palavra Mesopotâmia significa entre rios, né? Uma palavra que vem do grego, significa entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. E isso que a professora exemplificou é perfeito, porque justamente é o que caracteriza a sedentarização dos povos. Essa comodidade, né? Eu não vou mais querer sair vagando por aí procurando sobrevivência. Aqui tem tudo que eu preciso. Tem terra fértil, tem água, essa água é abundante, né? Existem chuvas que vão ali fazer com que esse rio transborde, eu consigo até guardar um pouco de água para um momento de seca, então é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, as civilizações começam a se consolidar, o sedentarismo começa a se consolidar como um estilo de vida predominante, e aí começa a ter a questão dos territórios, dos estados, nações, né? Uma sociedade, um povo estabelecido num território X, tá? Vamos analisar mais um mapa aí na próxima tela. Né? Olha aí o que eu estava falando para vocês agora, né? Mesopotâmia, que significa entre rios, os rios Tigre e Eufrates, tá nessa área em verde aí. Então, é para ilustrar melhor este primeiro mapa que estava mais abrangente, aí está mais localizado. Então, a área da Mesopotâmia é essa. Agora vocês conseguem localizar melhor os 2 rios que eu mencionei aí e ver as regiões por onde a Mesopotâmia, né, passou, que caracterizaram aí, que formaram alguns dos atuais países do chamado Oriente Médio, tá? A Mesopotâmia é considerada uma das civilizações que são aí o berço, né, da civilização. Por quê? Porque existiam algumas características que foram encontradas em outras civilizações também, que são esses marcos civilizatórios, né? A gente tem aquela diferença entre grupo humano e civilização, porque a civilização já tem, por exemplo, elementos culturais característicos que os identifiquem, né? Dá uma identidade, já tem sistemas de governos muito próprios, território estabelecido, sistemas de escrita, por exemplo, são coisas que vão caracterizar um determinado grupo como uma civilização. E um desses marcos civilizatórios é a organização social em cidades, tá? Então, as primeiras cidades do mundo surgiram na antiga Mesopotâmia. São elas Ur, Uruk, Lagash e Eridu, que surgiram aí a partir do ano 4000 a.C. Os sumérios e os acádios são primeiros povos aí da Mesopotâmia que foram se estabelecendo às margens dos rios Tigre e Eufrates, tirando proveito das águas para irrigação de plantações e também para a criação de gado, ou seja, a gente já detecta aí que as principais atividades econômicas dos mesopotâmicos eram a agricultura e a pecuária. Para aproveitar melhor essas águas, eles construíam diques e canais de irrigação para armazenar a água das cheias, possibilitando a sedentarização. É aquilo que a professora Janaína falou, não preciso mais ter trabalho para sobreviver. Eu me estabeleço num local que já me oferece tudo o que eu preciso. Vamos agora olhar uma sistematização aí de como se consolidou a civilização mesopotâmica, tá? Então, o ponto de partida são os rios, né?
Com os rios eu consigo me sedentarizar, né? Não preciso mais ter trabalho para sobreviver. Através da sedentarização, eu consigo ter uma melhor observação da questão das cheias dos rios, né? Eu consigo ter essa observação do ciclo do rio. Tem um período que as águas baixam, um período de calor aí, de seca, mas vai ter o período das chuvas. Nesse período das chuvas, muito provavelmente as águas vão transbordar e esse excesso de água eu vou armazenar para poder praticar a agricultura e a pecuária o ano inteiro. E os rios também são utilizados para transporte, porque o comércio era feito aí de uma região para outra, onde as mercadorias também navegavam pelos rios, tá? Como a professora Janaína também pontuou, uma vez que você se sedentariza, você vai precisar proteger o seu território. Então, é outra consequência do sedentarismo aí. Você precisa proteger o território, organizar a produção agrícola para que ela seja para todo mundo. Tanto é que um dos sistemas, os sistemas econômicos, desculpe, dessas civilizações é a servidão coletiva, como vocês estão vendo ali no último quadrante do nosso esquema, né? Para promover essa proteção, você vai escolher, eleger, seja, sei lá por qual sistema, um líder, né? No caso aí, existia uma relação teocrática, vamos dizer assim, nesse mundo antigo. Essas lideranças eram tidas como um descendente direto de algum dos deuses, né? Muitos eram os líderes das guerras, dos conflitos, que gerava a unificação das várias comunidades gentílicas, e aí ele emergia como o grande líder, né? O líder das chamadas cidades-estado. No caso da Mesopotâmia, por que a gente fala de cidades-estado? Porque as várias cidades tinham um rei, né? E o sistema político dessas cidades-estado não necessariamente era o mesmo, né? Elas tinham uma autonomia entre elas, né? Cada uma tinha o seu sistema próprio. Então, embora todos fossem mesopotâmicos, existiam essas diferenças e essa descentralização do poder político na figura de vários líderes. Por isso, cidades-estado, como na Grécia, por exemplo. E como eu pontuei para vocês, está aí, o poder político na Mesopotâmia era teocrático, né? Os deuses eram aí tidos como os grandes chefes, né, que elegiam de uma certa forma quem seria o seu representante na terra, e esse representante era reconhecido pela comunidade e emergia como um líder político desta forma, certo? Vamos para mais um momento de interação para saber se vocês estão prestando atenção aqui na nossa aula. Vai aparecer aí na tela a atividade para vocês. Então, sobre os povos da Mesopotâmia, é correto afirmar. Olhem as alternativas aí, registre no seu caderno a alternativa correta e a gente volta já já.
Voltamos. Então, vamos verificar qual a alternativa correta? Olha aí na tela para vocês. A alternativa D. Todas as atividades econômicas na Mesopotâmia, incluindo comércio e pecuária, dependiam dos rios. Como nós falamos aqui, né, no princípio da aula, essas são as conhecidas sociedades hidráulicas que se sedentarizaram aí a partir de algum rio. E temos uma sociedade muito famosa que os estudantes gostam muito de estudar, não é, professora Luísa? Exatamente, estamos falando do Egito. Então, a gente vai começar a analisar agora também, assim como nós fizemos com a Mesopotâmia, a formação da civilização egípcia. Vamos observar os mapas que vão aparecer na tela para vocês. Então, o Egito Antigo, ele se inicia ali por volta dos 5.000 a.C., né? Quando alguns grupos começaram a formar aldeias às margens do rio Nilo, aprendendo a aproveitar o ciclo das cheias, né? Então, vocês vejam aí essas linhas em azul, começando lá em cima no Egito, tem o delta lá, e ele vai descendo para outras regiões da África, tá? E vocês vejam o quanto o rio Nilo é grande, né? Porque nessa tira, nessa imagem de satélite em tira que vocês estão vendo do lado direito, é uma imagem recente do rio Nilo visto do espaço, tá? Essa foto foi tirada por um satélite da NASA. Então, vocês vejam que o rio Nilo ele é possível de ser visto do espaço, inclusive o seu delta lá na parte superior da imagem aí. Então, é um rio muito grande, inclusive atraiu em um determinado momento outros povos como os hebreus para aquela região. Era uma região muito disputada, né? Embora o Império Egípcio fez grandes realizações, ele não era uma coisa perene, né? Existiram ali uns períodos intermediários, como vocês vão poder ver na aula específica sobre o Egito Antigo, porque era uma área muito requisitada, uma área muito cobiçada por conta justamente do rio. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso organograma do Egito. Então, mais uma vez, o ponto de partida é o rio Nilo, né? A partir do rio, a gente também tem a possibilidade de se sedentarizar, de aproveitar as cheias para praticar a agricultura e a pecuária. Para, né, você se sedentarizar, você precisa esquematizar como essa sociedade vai estar organizada. E no caso do Egito, essa organização foi a formação dos nomos, tá? Então, essas primeiras comunidades que se estabeleceram às margens do rio Nilo eram chamadas de nomos, tá? Foram cerca de 42 nomos. Esses nomos foram se fundindo, ou seja, se anexando por acordos ou por guerras, né? Cada nomo tinha o seu nomarca, que era o seu líder, mas com a fusão dos nomos, acabou que somente 2 territórios restaram aí, né? Os 42 nomos viraram apenas 2 territórios, o Alto Egito e o Baixo Egito. A partir desse momento que nós temos já 2 reinos, Alto e Baixo Egito, as disputas territoriais vão começar a acontecer, é o famoso resta um, né, professora Janaína? Nós temos 2 aqui, quem vai vencer, quem vai levar a melhor e quem vai centralizar o poder político. Neste caso foi Menés, que era o líder do Baixo Egito, né? E ele acabou vencendo os conflitos e se tornou o primeiro faraó lá no ano 3100 a.C. Então, para a gente terminar ali a análise do nosso organograma, em 3100 a.C., a gente tem a formação aí do governo dos faraós, né? Neste caso aí, o Egito tem um poder centralizado na figura de um único líder. Então, vocês vejam que, ao contrário da Mesopotâmia, que tinham vários reis, cada um para uma cidade, aqui é um rei só, que era o faraó. Aqui, nós também temos uma relação teocrática, né? O faraó era reconhecido pelos egípcios como uma figura divina, um representante dos deuses na terra. Inclusive, para os egípcios, todos os faraós eram descendentes diretos de Ra. Ra é o deus sol, né? O Egito, os deuses deles fazem correspondências com os fenômenos da natureza, principalmente com a agricultura. Então, a fertilidade do solo, por exemplo,
era um deus, que era o deus Osíris, que era o deus mais popular entre os egípcios. E nesse sistema, a população também vai trabalhar na agricultura em forma de servidão coletiva, ou seja, todas as pessoas trabalham na terra ou na pecuária, em obras públicas, né? Como a construção das pirâmides, por exemplo, e elas estão trabalhando em nome de um bem maior, que é em nome dos próprios deuses que estão ali regendo aquela civilização, sendo representados pelo faraó. Então, para os egípcios, tudo eram os deuses. A chuva era a deusa Ísis, que era a esposa de Osíris, o sol era o deus Ra, que era o principal, e assim por diante. Então, eles se consideravam servos, né, desses deuses, e por isso eles se submetiam a um trabalho em troca da sobrevivência. Era uma relação bastante precária ali, tá? Continuando, então, já que a gente falou das obras públicas, olha aí um exemplo delas, que é o complexo das pirâmides de Gizé, né? Esse complexo das pirâmides de Gizé e Dahur, ele já é considerado um patrimônio mundial pela Unesco, né? Tá ali entre as 8 maravilhas do mundo, e ele é um símbolo do regime da servidão coletiva e da mitologia, como eu falei para vocês. Então, com certeza vocês sabem que as pirâmides do Egito, elas tinham uma função funerária, vamos dizer assim, né? E ela também estava ligada à crença nos deuses e na crença da vida após a morte. Então, as pirâmides serviriam como as moradas dos faraós na segunda vida que eles teriam, né? Então, eles tinham toda uma crença lá no tribunal de Osíris, né? Que a pessoa poderia ir para uma outra vida após a morte, e a morada dessa vida após a morte seria justamente as pirâmides. Nos momentos entre o plantio e a colheita, estes servos eram deslocados para a construção dessas pirâmides ou outras obras, como templos, canais de irrigação, diques, tudo aquilo que fosse necessário. Então, a população se mantinha o ano inteiro trabalhando sob o comando direto dos faraós aí, tá? Então, fica a reflexão para vocês, já que a gente falou um pouquinho aí do Egito, né? Temos uma outra aula onde a gente vai se aprofundar, mas fica aí a reflexão para vocês. O Egito é uma dádiva do Nilo? Professora Janaína, o que você acha? Olha, depois de toda essa explicação aqui da aula que a professora Luísa nos deu, assim, uma aula muito gostosa sobre o Egito, sobre essas civilizações antigas que cresceram aí ao redor desses rios. Então, assim, vamos pensar o seguinte: se eu sou um nômade, paro ali no Rio Nilo e percebo que aquele Rio Nilo, nas cheias, ele vai me proporcionar uma abundância de agricultura, eu vou querer parar no Rio Nilo, vou fazer ali a minha casinha e ali eu vou constituir a minha civilização. Então, no meu ponto de vista, sim, ele é uma dádiva, né? Porque eu vou crescer uma civilização imensa ao redor daquele rio. Então, para mim, é uma dádiva o Rio Nilo. Agora eu vou fazer um contraponto aí com a opinião da professora Janaína. Eu já acho que não, porque de nada adianta você ter um recurso abundante, um recurso que vai te propiciar aí um estabelecimento de uma civilização, se você não souber aproveitá-lo. Então, houve também a questão da própria civilização, dos próprios grupos humanos que foram ali se estabelecendo tanto na região do Rio Nilo como lá na Mesopotâmia. Eles tiveram o trabalho de observar a natureza. Vamos ver aqui se esse rio realmente vai nos proporcionar algo de bom. Começaram a ver que esses ciclos eram perenes, ou seja, era garantido que num período X do ano ia ter chuvas, no período X do ano ia ter seca. Então eles começaram a se planejar. Nem sempre os grupos humanos tiveram uma relação com a natureza nesse sentido de observar e tirar dela o melhor. Olha o período paleolítico aí, né? Quantos hominídeos entraram em extinção, vamos dizer assim, porque não tiveram essa capacidade. E fica aí esse debate, né? Embora o Rio Nilo ele é extremamente importante, sem ele o Egito certamente não existiria, mas poderíamos ter também o caso de povos que não saberiam aproveitá-lo. Exatamente. E também agora sim, refletindo sobre aqui o ponto da professora Luísa,
uma questão em comum, né, entre as nossas opiniões, professora Luíse, é que também ao redor aí desses rios aconteceram muitas batalhas, né, para proteger esses territórios que eram tão abundantes em água, em recursos naturais. Aconteceram muitas batalhas e então esse aí seria também um ponto negativo. Poderia ser um ponto negativo. Então, continuem vocês aí, estudantes, com os professores de vocês na escola, com os seus colegas. Continue esse debate. O que vocês acham? Vocês acham que o Egito é uma dádiva do Nilo, como disse Heródoto, ou não é bem assim? E falando aí em atividade com os colegas, a gente vai deixar aqui para vocês uma sugestão de atividade para vocês se aprofundarem, inclusive nessa questão de como aproveitar um recurso natural para se estabelecer como uma civilização. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, embora a nossa aula seja de história, a gente vai fazer uma integração com matemática. Ai, professora, vamos fazer conta? Vamos fazer um pouquinho de conta sim, tá? Vocês vão utilizar os dados sobre os períodos de baixas e cheias do Rio Nilo, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e montar um gráfico intitulado O Ciclo do Rio Nilo. Vocês podem fazer no caderno de vocês e depois compartilhar com o professor de História e de Matemática, com os colegas de turma, e também na hashtag EuNoCMSP nas redes sociais. Então, estão aí os dados, tá? Se você estiver assistindo pelo celular, você pode dar o print na tela. E se você estiver assistindo pela TV, pelo YouTube, você pode dar um pause aí e fazer as anotações, tá? Então, o crescimento do Rio Nilo a gente vai medir em pés, tá? Um pé corresponde a 12 polegadas, que convertendo para centímetros, dá aí a medida de 2,54 centímetros cada pé. Então, vocês vejam que de junho a agosto, né, vai de 0 a 10 pés o crescimento do volume das águas. De setembro a novembro, vai de 12 a 25 pés. De dezembro a fevereiro, de 18 a 13 pés. E de março a maio, de 12 a 5 pés. Então, observem que a nossa análise começa no mês de junho e termina no mês de maio. Então, ele começa lá no 0, vai crescendo e vai terminar em 5 pés. Ou seja, a gente tem uma relação de baixa, de alta e de baixa novamente. Dessa forma, vocês já vão conseguir visualizar o gráfico que vocês vão fazer e registrar no caderno e mostrar para a gente também, para os seus professores e colegas de turma. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Professora Janaína, muitíssimo obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. E os estudantes avaliem a nossa aula ao final, não é isso mesmo, Pro? Exatamente. Deixe um comentário aí no link da avaliação que vocês sempre têm acesso aí nas nossas aulas no Centro de Mídias e avaliem dizendo se vocês gostaram ou não da nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.